Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos, o seu correspondente bancário. Se você está pensando em financiar uma casa, comprar o seu imóvel através do financiamento imobiliário, procure a Solução. Solução creditoimobiliario.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço especial com a família, com os amigos, ou também para o seu evento especial, seja da sua empresa, seja familiar mesmo, entre amigos. A Casa do Capitão tem uma estrutura excelente para você e seu evento. Casa do Capitão Joinville nas redes sociais, ali na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante. E também Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Uma empresa especializada na contabilidade desse segmento. Seja você um construtor, um incorporador, seja você um corretor de imóveis ou um empresário tendo uma imobiliária, engenheiro, arquiteto, enfim. A Masti tem os especialistas que tratam da questão tributária justamente deste setor. Saiba mais em masticontábil.com.br. E também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. Então você vai saber mais todas as soluções que a BR Condos apresenta, com produtos, com serviços, em brcondos.com.br. E nesta edição do programa nós vamos falar sobre Joinville Blue Zone. O que isso significa exatamente? Para isso que recebemos aqui Fábio Marchese da BZB, que vai nos explicar. Primeiro vamos falar um pouquinho da sua empresa, né? E de você, Fábio. Seja muito bem-vindo ao Pode Morar. Obrigado, Wagner. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para a gente poder debater sobre esse assunto tão interessante. Para começar, né? Quem que é Fábio Marchese? Bom, eu sou ex-advogado. Eu, como formação, fiz direito, atuei como advogado durante um tempo, depois eu empreendi em algumas empresas de tecnologia, já fui publicitário também, enfim. Já naveguei bastante no mundo do empreendedorismo. Tive até um programa de televisão também na Band, que eu falava sobre expansão de consciência, que foi algo que aconteceu após a pandemia. E aí tudo isso serviu como pontífice para um despertar e querer trabalhar com alguma coisa onde fizesse bem para o coletivo. Sim. E com uma instrumentalização factível, com uma metodologia que funcionasse, que tivesse indicadores positivos em várias cidades, para a gente poder fazer com que houvesse uma transformação massificada, não só nas questões financeiras, mas nas questões de qualidade de vida também. Foi quando eu, então, como conselheiro da empresa ShareCare, que detém todos os direitos do projeto Blue Zones no mundo, e aí a gente teve uma série de convergências, a oportunidade de trazer o projeto Blue Zones e começar um processo aqui de análise para Joinville. Então a BZB ela foi criada exatamente para ser uma empresa parceira da ShareCare para fazer a parte da expansão do projeto Blue Zones aqui no Brasil. E o que é exatamente esse projeto, né? De onde veio esse conceito de Blue Zone? Veio através de um estudo feito pela National Geographic, onde ela foi em 5 localidades do mundo, cuja a expectativa de vida era superior à média mundial. Então, isso aconteceu há cerca de 20 anos. Eles foram identificar porque lá na Sardenha, que é a região da Sardenha na Itália, a região de Okinawa no Japão, os cidadãos lá viviam e tinham um índice de longevidade superior à média mundial. Isso gerou muita literatura, tem best-seller, muito assunto sobre isso, que envolve comida, né? A parte toda aqui de hábitos, foram 9 hábitos comportamentais extraídos desses cidadãos lá, e enfim. Mas no final, o que aconteceu é que o líder dessa pesquisa, o Dan Bittner, chegou num ponto e falou, olha, não vale a pena eu ficar procurando novas localidades do mundo que as pessoas vivem bastante, se eu não conseguir aproveitar os dados coletados nesse primeiro estudo e transformar cidades comuns, ou seja, conseguir protagonizar a transformação efetiva. Então até tem uma fala que depois isso virou uma série da Netflix, que foi lançada em setembro do ano passado, Como Viver até o Sem o Segredo das Zonas Azuis. Então, tem uma fala no teaser dessa série, que fala, é melhor nós sermos inertes ou a gente protagonizar transformações em prol do coletivo. Então é um pouco isso do que aconteceu com relação ao Dan Bittner, e ele começou a criar uma metodologia gradativamente de transformar cidades comuns em cidades Blue Zones com base naquilo que ele aprendeu nesse estudo. Começou transformando algumas cidades pequenas nos Estados Unidos, de 20 mil habitantes, foi escalando, e aí se uniu com a ShareCare
para criar uma metodologia para poder escalar isso. E aí começou a transformar cidades, conseguiu transformar cidades desde pequenas, médias e grandes. O ápice disso foi cidades de 1,5 milhão de habitantes, como Fort Worth, por exemplo. Então, ou seja, o projeto Blue Zone só aconteceu, por enquanto, nos Estados Unidos, nunca fora dos Estados Unidos. São 75 cidades, é isso? 75 cidades já transformadas nos Estados Unidos. Então, é um motivo de muito orgulho para os joinvilenses, para a cidade de Joinville, porque foram 75 cidades transformadas, Wagner, mas 400 foram negadas nos Estados Unidos. Então, assim, porque é algo que todas as cidades desejam ter. É como se fosse uma certificação, mais ou menos assim. Acontece, é uma certificação, porém a certificação é uma consequência de uma transformação. Então, há uma certificação. A cidade tem que querer também se transformar e possivelmente ela precisa ter algumas características, algumas coisas que fazem com que ela possa se transformar, né? Ela precisa estar madura em vários aspectos. Desde aqui, a gente já fala com relação a Joinville. Joinville, pelo fato de ser a capital do voluntariado, acaba sendo um terreno absolutamente propício, fértil para isso. Porque é necessário, no projeto Blue Zones, que a comunidade se envolva. Porque ele é um projeto feito para a comunidade, junto com a comunidade. Ele não é um projeto feito por uma empresa que vem aqui e vai transformar tudo. Não é isso. Não é um projeto para a prefeitura, para o prefeito, para quem estiver governando a cidade. É um projeto para a cidade, para os cidadãos, né? É lógico que a prefeitura ela tem que se envolver, muito importante. Ali o apoio da prefeitura é fundamental. Mas não é vamos chamar assim, um prêmio para a prefeitura, é um prêmio para a cidade, né? A cidade que faz isso acontecer. A cidade que faz é uma forma, pelo fato dela estar em condições de poder receber essa transformação, então é feita uma fase de análise e diagnóstico. Essa fase é uma fase de um estudo muito aprofundado, onde se conversa com as lideranças para entender quais são as necessidades, quais são os pontos fortes, fracos, etc. E tal. E é um momento também de você determinar quais serão os recursos necessários para essa transformação. Essa primeira fase demora 6 meses. Não iniciamos ainda essa fase, é uma fase que está prevista para iniciar mês que vem. Mas sim, a prefeitura e o poder público, ele apoia, existem políticas públicas que vão ser adaptadas, vão ser direcionadas para poder apoiar o projeto. Nesse aspecto, sim, a gente tem que ter bastante apoio da prefeitura, com certeza. Tá? E, aliás, é um dos pilares, tá, Wagner? Porque a metodologia ela se pauta em três pilares. Um deles diz respeito ao ambiente. Então, muitas pessoas leem o Blue Zones e falam, tem os 9 hábitos comportamentais lá que se sugerem. Porém, aqueles 9 hábitos, o indivíduo não consegue ter a transformação efetiva que ele pretende se o teu ambiente não estiver adaptado para isso, não estiver propício para isso. Então, na metodologia, há uma análise de transformação do ambiente. Então, o ambiente ele tem que estar adaptado para isso. O que significa ambiente adaptado? Lógico que é para a parte de mobilidade, estrutural, tem uma série de ajustes para você transformar o ambiente, mas um deles é a questão da comunicação. Então, você, durante que a previsão de transformação é de 5 anos, para fazer a conclusão dessa transformação toda, durante 5 anos você tem que gradativamente comunicar as pessoas de hábitos virtuosos. Então, existe uma tendência no ser humano de você ser puxado para hábitos negativos no seu dia a dia. E aí, a comunicação nos ambientes, estando ali, sugerindo você e colocando à disposição, isso é muito importante, o Blue Zones ele não é uma imposição, mas é sim uma sugestão. Ele sempre coloca à disposição hábitos virtuosos para você ter no seu dia a dia. Então, precisa de muita comunicação no seu dia a dia, onde você for, nos restaurantes, bares, supermercados, as corridas de rua são propostas, que são feitas, são realizadas, todos com camisetas, Blue Zones, é o envolvimento da comunidade, todo mundo feliz, sabe, se envolvendo nos parques lineares, andando de bicicleta na rua, tudo vestido com camisetas Blue Zones. Então, assim, você vai gradativamente envolvendo a comunidade. E por que isso é importante? Que daí é o segundo pilar, que é o envolvimento das pessoas. Você precisa ter as pessoas engajadas no projeto. Tem cidades nos Estados Unidos que a gente conseguiu ali ter 15 mil horas de voluntariado, por exemplo, como o sudoeste da Flórida. Ali a gente teve 275 mil pessoas, entre 400 mil
são 400 mil mais ou menos ali na região do sudoeste da Flórida, 275 mil pessoas envolvidas, Wagner. Muita gente, né? Muita gente. Então, assim, o apoio da comunidade, a participação é o Projeto Blue Zones. O Projeto Blue Zones não é de uma empresa. O Projeto Blue Zones ele é com a comunidade, é para a comunidade, é feito pela comunidade. Então, essa é uma característica assim, bem peculiar. Por isso que é necessário ter esse envolvimento. Então, a primeira etapa é você cuidar dos ambientes, para que haja um transbordo de envolvimento através da comunicação, para que a população se envolva também. E aí um puxa o outro, e aí você vai criando uma ressonância de envolvimento e engajamento, porque é normal que você encontre resistência. Sim. Então, assim, o Wagner ele quer ter hábitos comportamentais diferentes do que ele tinha antes, de repente as pessoas do seu entorno vão começar, que besteira. Aí essas pessoas aos poucos também vão se envolvendo, porque os filhos dela chegam em casa e falam, olha, a cantina da nossa escola, da nossa faculdade, da universidade, mudou alguns hábitos. A gente agora, lá na empresa, estão sugerindo que a gente faça reuniões os primeiros 10 minutos em pé, que vai pela escada, enfim, uma série de pequenos detalhes de hábitos que vão mudando no seu dia a dia. E aí essa pessoa que apresentava um pouco de resistência se torna também gradativamente um apoiador, e assim você vai criando uma ressonância positiva para você criar, como se fosse mudar aquele espiral negativo que te puxa para baixo, para você inverter a polaridade, e aí você criar um espiral ascendente de hábitos virtuosos. E isso, no final das contas, Blue Zones é extremamente positivo, não só para a qualidade de vida de um modo geral, mas para você ter vida de qualidade de forma individual. E a consequência disso é prosperidade econômica, mais do que comprovada nas 75 cidades. E acho que até nesse quesito, aquela história assim da tal, eu lembrei agora de falar da tal da caixa com as laranjas, né? E tem a laranja podre, que vai infectar todas as demais. Eu acho que quando a gente fala de bons hábitos, na verdade acontece ao contrário. É como se aquela laranja podre que não tem os bons hábitos, ela olha as outras todas que tem e ela assim, eu tenho que me transformar. Parece que é justamente o contrário, né? Quando se fala nessas questões que envolvem saúde, que envolvem, enfim, vários outros... Porque assim, a pessoa está fora do contexto, né? Ela não consegue contaminar os outros, pelo contrário, ela é contaminada, vamos chamar assim, pela atmosfera que vive, né? Isso influencia tudo na vida dela, na saúde dela, no comportamento dela, no ânimo dela, né, no bom humor dela. Isso que eu acho interessante. Mas você que está nos assistindo agora, a gente está batendo um papo sobre Blue Zone, o projeto Blue Zone Joinville. Fábio Marchese, que está à frente desse projeto, ele está aqui falando sobre isso. É um advogado de formação, como ele bem disse, passou por várias outras áreas, mas agora ele está voltado para esse projeto porque envolve o contexto de sociedade que ele gosta muito e por isso que ele acabou entrando de cabeça nesse projeto. E por falar em advogado, eu lembro, claro, do nosso amigo Gustavo Camacho, que aparece agora com mais uma dica do especialista. Atenção aos empreendimentos de uso misto que já são tendência no cenário urbano. Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. Construtoras, incorporadoras, síndicos, administradoras de condomínio, corretores de imóveis precisam estar atentos às alterações dos perfis das edificações que estão sendo entregues no mercado imobiliário atualmente. As convenções e os regulamentos internos dessa tipologia de empreendimento são instrumentos absolutamente complexos e iniciam a sua confecção, a sua modelagem lá no momento da concepção dos empreendimentos, levando em consideração a tipologia das áreas comuns e o volume de serviços oferecidos aos condôminos e usuários. Além disso, a convenção desses empreendimentos, visando uma maior autonomia entre áreas comerciais e residenciais, estabelece a existência de subcondomínios residenciais e comerciais, visando justamente a autonomia dessa gestão. Com a evolução e a complexidade do perfil dos empreendimentos, os profissionais do mercado imobiliário e condominial deverão também evoluir na mesma medida, não havendo mais espaço para amadorismo. Conferiu a dica do Gustavo Camacho? Então aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Fábio Marchese falando sobre esse projeto Blue Zone Joinville. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nessa edição recebe Fábio Marchese, que é o executivo que está à frente do projeto Blue Zone Joinville. Mas antes de continuar o nosso bate-papo sobre esse projeto tão importante para a cidade, tão interessante, eu quero chamar também, a gente viu a dica do Gustavo Camacho no intervalo anterior, agora tem mais uma dica do especialista, a dica de consórcio com Juliana Bortolom. Confira aí. Olá!
Estamos aqui para mais uma dica do especialista. Hoje eu vou trazer uma dica que eu não sei se vocês já conhecem, mas você sabia que você pode utilizar o consórcio para construções de igreja? Você que é pastor ou pastora na sua igreja, que está num local alugado e a igreja tem esse desejo de estar planejando comprar o seu espaço, né, a sua sede ou até mesmo construir, pelo consórcio você pode. No caso de construção, você vai poder tanto pagar mão de obra quanto o material, como terreno e construção, ou comprar algo pronto e reformar. Além disso, você também pode pensar na casa pastoral, aonde, né, muitos dos pastores hoje moram nos imóveis das igrejas, e esse pastor muitas vezes também não tem um imóvel. Então, olha que interessante, olha como o consórcio é flexível e versátil. Você vai decidir o que você vai fazer. Então, eu indico para você que está à frente de uma igreja, à frente, né, de uma oportunidade de negócio, pense no consórcio, porque você vai construir a sua sede pagando uma taxa de administração muito menor do que uma taxa de juros e, principalmente, sem zerar o caixa da sua igreja. Estou à disposição, vem falar comigo. Continuando o nosso bate-papo com o Fábio Marchesi, que está falando sobre o projeto Blue Zone Joinville. Fábio, você falou dessa metodologia, né, que consiste. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais a respeito de como funciona. Você disse que a gente está numa etapa inicial que começa aí no próximo mês, né? Na verdade, nesse mês de agosto aqui agora. Então, eu queria que você falasse um pouco aí mais sobre essa metodologia especificamente. Tá bom. Acho importante também ressaltar que a gente aqui em Joinville, por ser a primeira cidade do mundo a ser transformada fora dos Estados Unidos, a gente vem fazendo uma construção já conjunta. Então, Joinville, o projeto Blue Zones em Joinville está sendo construído em conjunto com Joinville. Então, as lideranças das quais a gente já conversou, que aliás a gente tem sido muito bem recebido por toda a comunidade, todas as principais lideranças, inclusive a própria Sinduscom, que sempre nos apoiou desde o início, foi uma grande apoiadora. A gente foi orientado há cerca de 1 ano e meio, Wagner, a construir, a fundar um instituto. Tá? Um instituto para atribuir governança, para poder fazer com que o projeto Blue Zones acontecesse de uma forma mais fluídica. E aí, além de fazer um instituto, a gente, por orientação também das entidades aqui de Joinville, a gente fez a revitalização do Instituto Joinville, que é um instituto criado pensando na sustentabilidade de Joinville 2020. E ele foi criado há 18 anos e estava parado há 10. Então é importante que a gente tomou um cuidado de fazer a revitalização do Instituto Joinville. E essa revitalização aconteceu, foi reestruturado. Em julho do ano passado já houve a composição do novo estatuto. O presidente é o Edgar Zimmermann, está com a vice-presidência da CDL, tem o Veríssimo também como tesoureiro, e a Sinduscom está no Conselho Curador, junto com a Harmonia Lira. Então é importante porque isso atribui governança ao projeto Blue Zones, porque o Instituto é o grande protagonista da execução e da elaboração e da convocação da comunidade para fazer o projeto Blue Zones acontecer. Então isso daí é como se fosse a espinha dorsal disso tudo, é o ponto fulcral para poder fazer essa ressonância, esse envolvimento gradativo da comunidade. Então essa evolução aconteceu de 1 ano e meio para cá, 1 ano e pouco para cá, a gente teve já muita divulgação, já tivemos muitas pessoas envolvidas, muitas lideranças. Estamos numa fase de captação, porque a gente precisou de doações ao Instituto para poder fazer com que esse estudo que vai dar início agora acontecesse. Então, já temos aqui algumas empresas de bastante expressividade e que se conectaram com os propósitos do projeto Blue Zone. Isso é muito importante. Não é só uma questão de doação, não é só um patrocínio, porque isso daqui é um projeto para a cidade, de transformação para toda a comunidade, para as lideranças. É um espírito, assim, né? Perfeito. É exatamente isso. Um espírito de comunidade, de cooperação. E essas empresas se envolveram para fazer isso. Então, a gente teve a Senior Incorp, que é da Priscila e do Margley, que é da Design Imóveis. Eles estão fazendo
Eles foram dos primeiros a entrarem com a gente aqui também com doação. Importante destacar essas empresas que mostram muito assim, essa conexão da comunidade. Depois veio a Daxo com a gente também, muito legal. O Júnior, o Carlos, o Wagner, muito pessoal assim também, muito apoiador. Veio a Bilor, através do Schneider, do André Schneider. A Bilor e o Jardel, que vendeu a Credipago, lá eles entraram também através da Bilor. Depois, na sequência, entrou o próprio Hospital Dona Helena, também a Hausten, e mais recentemente a ProRim. Então, a gente já está aqui com uma composição muito bem estruturada de parceiros importantes para poder fazer essa primeira fase, que é uma fase onde o Instituto, junto com o Bluzones, com a equipe Bluzones, vai fazer uma conversa com as principais lideranças, conversar com as associações de bairro, fazer muitos focus group, que é a fase de captação de dados, direcionamento das possíveis intervenções a serem feitas e o aproveitamento, e esse é o ponto principal, aproveitamento das principais iniciativas já existentes aqui. Por isso que Joinville é uma cidade própria e apropriada e pronta para receber o projeto Bluzones. Porque tem muitas coisas nesse sentido, né? Só que elas estão espalhadas, né? E tem uma maturidade política muito grande, que isso é muito importante também. A gente tem que ter uma maturidade política, a gente fala maturidade em todos os aspectos. Então a gente está com uma janela política muito boa também, oportuna para poder fazer o projeto Bluzones acontecer. Então todos esses aspectos vão ser analisados nesse período de análise diagnóstico, para que, nesse análise diagnóstico, durante 6 meses, gere um estudo. Um estudo longo, aprofundado, né, com bastante detalhamento quais são as iniciativas que já estão ali prontas, que podem ser potencializadas, quais são uma que está isolada da outra, que podem ser potencializadas se organizadas, falando em uníssono e unificadas em prol do projeto Bluzones, que acho que também é um aspecto interessante. O projeto Bluzones ele é uma regência de grandes iniciativas que a cidade já tem. E, terminados esses 6 meses, aí inicia a fase 2, que é a fase de transformação propriamente dita. Aí você cascateia isso já mais para a comunidade. Então, por enquanto, a fase 1 é mais para as lideranças. Na fase 2, já aí você tem cascateando para a comunidade. Por isso que no Instituto são criados comitês setoriais, comitês da educação, da construção, da saúde, educação e assim por diante. E aí embaixo tem as entidades, embaixo das entidades as empresas, embaixo das empresas os colaboradores. Então, você vai cascateando para poder envolver toda a comunidade. E aí sim, são 5 anos de muito envolvimento, de muita mídia, de muita comunicação, de muitas reuniões nos bairros, e é para 100% dos cidadãos, tá, Wagner? Então isso é importante, não é só para um período, para uma casta mais abastada e nem para um pessoal mais vulnerável. É para 100% do cidadão, que é um aspecto que é bem peculiar com relação ao projeto Bluzones. E baseado até no que já foi implantado em outras cidades, né, nos Estados Unidos, né, dentre as 75, que tipo de intervenção que você já enxerga como possível de acontecer em Joinville para que esse projeto ande realmente? Acho que melhor do que falar da intervenção, porque a intervenção a gente precisa de muita análise técnica para falar qual seria uma intervenção, acho que eu vou falar mais dos aspectos positivos, né? Acho que, como eu falei, o voluntariado. Por exemplo, já foi conversar, já com bastante apoio do deputado Matheus Cadorim, a gente já teve uma conversa, por exemplo, com o Bombeiro. A Corporação dos Bombeiros aqui, inclusive reconhecida pela ONU, assim como o projeto Bluzones, já tem uma sinergia muito grande que vai poder ser uma grande captadora de voluntariado, que já é o que ela faz. Então, o projeto Bluzones ele tem uma característica muito forte de atrair muitos investidores externos e potencializar muitas iniciativas existentes. Então, todas as iniciativas voltadas para o mundo, para a área cultural, por exemplo. Então, você tem iniciativas como o Musicário, iniciativas como do Harmonia Lira e tantas outras iniciativas da área cultural necessárias de captação financeira. O Bluzones é um grande catalisador, ele potencializa muito, atrai muito recursos financeiros para poder ajudar essas iniciativas a se realizarem com a sua plenitude. Então, tem uma série de iniciativas muito, muito poderosas aqui em Joinville já feitas e que talvez às vezes faltam mais esse incentivo. A própria questão relativa que eu vejo que na incorporação, tem um potencial gigantesco aqui, muitas questões de infraestruturas e análise de mobilidade, por isso que houve um envolvimento muito grande da Sinduscom, porque essas iniciativas e a Sinduscom, com base em todo o mercado e todos os stakeholders envolvidos na cadeia, são eles que vão nos municiar
de informações, e quem conhece o plano piloto, quem conhece a cidade do que precisa ser feito, um projeto como um todo, é a própria cidade, são as lideranças que já fizeram estudos que a gente vai potencializar para dar esse direcionamento. Por quê? Porque muito se fala em saúde preventiva, que é a base importante. A saúde preventiva, ela diz respeito não só às questões que envolvam o setor de saúde, por exemplo, o mercado imobiliário. Então, você ter uma condição mental onde você vive saudável, mobilidade com facilidade para você não pegar trânsito, tudo isso é saúde preventiva. Você ter a satisfação onde você está. Tudo isso é analisado e mapeado pelo projeto Blue Zones para que você consiga levar os indicadores como a gente levou nas outras cidades. Indicadores em regiões que a gente conseguiu diminuir 50% de custos com saúde, né? Que é um absurdo, são números altamente incríveis, que saúde, né? Você também trabalha com a parte financeira, você sabe que saúde financeira é saúde preventiva. Sim. Então a gente precisa ter uma condição financeira mais abastada para poder atender toda a comunidade. Então o Blue Zone se presta a isso também, porque gera muita robustez econômica para a cidade, para os indivíduos e para os cidadãos. Então tem cidades como Fort Worth, de 1,5 milhão de habitantes, que a gente conseguiu ter uma redução de 250 milhões de dólares por ano só na área da saúde. São números incríveis, tá? Então, tudo isso, naturalmente, você vai poder aproveitar para as outras áreas, para ter uma melhoria na gestão e direcionamento para as áreas que estão necessitando. E, de certa forma, o que sempre se fala é que a saúde pública é um buraco sem fundo, assim, que por mais que se invista, sempre vão ter problemas e tal. E aí, quando você investe nessa questão, né, que você falou, porque a saúde é a questão ali do corpo em si, né, mas da mente, principalmente, né? Então, quando se pensa em eu vou morar num lugar próximo de onde eu trabalho, preciso ter uma mobilidade fácil para chegar lá, para não chegar estressado, e toda a cadeia que se faz, né? Filhos na escola, é perto, é longe, como é que eu faço? Preciso acordar muito cedo para chegar lá, preciso pensar melhor momento de sair de casa para que encaixe as situações ali. Então, tudo isso gera, né, uma complicação na saúde da pessoa. E se você cria uma cidade onde é mais agradável, as coisas mais tranquilas, mais fáceis, se cria realmente esse ambiente que a gente busca, né, como qualidade de vida. Isso, e qualidade de vida a gente tem que entender mesmo nesse sentido, sabe, Wagner? Apesar de, no final das contas, depois de 5 anos ter uma certificação, e aí termina a fase 2, há uma recertificação anual, que seria a fase 3, com isso tudo, a gente vai conseguir trazer muito investimento externo, porque se a gente já foi cogitado, olha que incrível, o Globo já nos contatou querendo saber como é que estava o projeto Blue Zones em Joinville, porque ele ia fazer um Globo Repórter sobre longevidade, e ela já queria inserir um episódio, um capítulo no Globo Repórter para falar como é que estava o Blue Zones acontecendo em Joinville, o projeto Blue Zones. Como a gente não tinha começado, então ela não fez isso. Então, assim, a gente vai ter uma repercussão internacional muito grande, nacional muito grande, e com muito investidor externo olhando para Joinville de uma forma diferenciada. Tem uma cidade de 20 mil habitantes nos Estados Unidos que conseguiu captar 425 milhões de dólares só de recursos extras pelo fato da cidade ter sido certificada Blue Zones. Então, qualidade de vida envolve todas essas questões. Você vai ter um padrão mental bom, você tem uma boa mobilidade e você ter umas questões relacionadas a questões financeiras que ajudam bastante para você ter um desenvolvimento saudável. Fábio, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, infelizmente, o tempo passa muito rápido, tinha muita coisa mais para falar. Eu queria que você só desse um recado para os nossos telespectadores a respeito de onde buscar mais informações sobre o projeto, sobre o andamento do projeto, para que a pessoa, de repente, até possa participar de certa forma. Né? Bom, nesse momento vai ter o Instagram, vai ter uma landing page assim começar o projeto próprio dos Blue Zones em Joinville, mas por enquanto pode procurar conceitos do projeto Blue Zones, ou seja, Blue Zones Project em inglês, tem um portal disso, e pode ir no meu Instagram, Fábio Marchese, com C-H-E-S-E, Marchese, você pode também ter as informações de como que está o projeto Blue Zones sendo desenvolvido gradativamente, que é por enquanto o que a gente tem. E assistir a série Netflix também. Que muito fundamental, velho. Isso vale a pena. São só 4 episódios, é rapidinho. Muito bem. Obrigado, Fábio, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, Wagner. E muito obrigado também para você que nos acompanhou nesse domingo. Eu agradeço a sua audiência e espero você no próximo programa. Até lá!